É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Do lado de fora da janela, uma nevasca rugia. E não era uma nevasca de inverno comum e aconchegante, que poderia facilmente terminar pela manhã, revelando extensões brancas como a neve prateadas sob um céu azul turquesa brilhante. Era uma nevasca do tipo que cai no chão com fúria primordial e pode durar muitos dias, isolando completamente o pequeno vilarejo do mundo exterior. Em resumo, o inverno no Alasca não era brincadeira. John tomou um gole da garrafa e olhou com tristeza para os recipientes de vidro vazios espalhados pelo chão. Que se dane tudo isso. Às vezes, ele se sentia mal de estômago por estar se afundando cada vez mais, mas ele não conseguia evitar. O álcool parecia ser a última válvula de escape de John que lhe permitia, de alguma forma, reconciliar-se com a realidade ao seu redor. Ele já havia pensado que era um homem de sorte. Que tinha pegado, como dizem, a sorte pelo rabo. Tudo começou há quase 20 anos, quando ele era um garoto verde, chegando aos Estados Unidos no programa Park and Ride, realizando o sonho que tantos estudantes almejavam. Seus pais recusaram tudo, pediram dinheiro emprestado a conhecidos, mas o mandaram para cá e o jovem John voou para os Estados Unidos e abriu a boca, que se chama espanto e grandes esperanças. Por alguma razão, pareceu-lhe que, uma vez que ele chegou aqui, isso automaticamente significa que ele é um milionário sem 5 minutos. Bem, essas eram as ambições de um estudante de uma universidade provinciana, que estudou melhor do que todos os outros em seu curso. Em geral, supunha-se que John voltaria para casa mais tarde e se tornaria um gerente, moraria com os pais e se tornaria o apoio deles na velhice. Mas o amor interveio. Ou algo parecido com isso. Um dia, no parque de diversões, John conheceu uma bela mulher chamada Stella enquanto esperava na fila. A loira escultural e bronzeada de rosa conquistou seu coração. E a nativa Mary, que ele conhecia da caixa de areia e prometera se casar um dia, foi esquecida e Stella, como John logo percebeu, era uma garota de uma família abastada. Ela adorava a boa vida, e seu pai, que tinha algo a ver com a produção de petróleo, proporcionava essa vida. Não, se perguntassem a John na época se ele estava namorando uma herdeira americana por conveniência, ele teria respondido que isso era vulgar e rude, que era amor verdadeiro. E foi somente muito mais tarde, olhando para trás, que ele percebeu que, sim, Stella o conquistou de muitas maneiras só porque ela poderia, teoricamente, fornecer a ele, como dizem, o bilhete dourado para uma vida melhor, que Stella era, como dizem, a filha do papai. Sua mãe morreu há muitos anos e seu pai não se casou pela segunda vez, pois não queria traumatizar a infância de sua amada Stella, como seus amigos e familiares a chamavam, com a presença de uma madrasta. John sabia que não era o melhor partido para Stella. Mas o pai dela, para seu espanto, o recebeu calorosamente. Quero que ela seja feliz, ele lhe disse. A conversa sincera ocorreu em um estúdio de fazenda no coração do Texas, onde o Sr. Smith e sua filha costumavam passar as férias de verão. Eu sei que você comprou um anel de noivado. Um sorriso se desenhou nos lábios de George. Você o comprou com seus trocados. Os punhos de John cerraram-se diante dessa provocação descarada de seu futuro sogro, e o fato de ele ter percebido isso significava que ele não havia imaginado que o Sr. Smith tinha detetives informando todos os seus passos. Eu só precisava ter certeza de que você não era o tipo de homem que fazia rodeios, disse George, como se tivesse lido a mente de John, mas ele não especificou o que fazia alguns homens fazerem rodeios. E aqui está o que eu penso. Minha garota poderia ter escolhido alguém melhor. Sabe, no começo eu pensei em lhe oferecer $50.000 para parar de dar em cima dela. E talvez você aceitasse. Mas eu sei que Stella realmente ama você. E é por isso que tenho de aceitar esse casamento. Já conquistei muita coisa, como você pode ver, disse ela, acenando com as mãos como se estivesse incentivando o rapaz a olhar em volta. John acenou com a cabeça para mostrar que entendia o quão alto o Sr. Smith estava. O escritório tinha acabamento em madeira natural. Os móveis eram estofados em couro verdadeiro.
Atrás das altas janelas francesas, havia hectares de terra. Nas paredes, havia troféus de caçadas ao redor do mundo, cabeças de veado, um rinoceronte e, no chão, uma pele de tigre branco. Só que eu não salvei minha esposa, disse George confidencialmente. Tudo o que me resta é os Proquet, e estou disposto a lhe dar a mão dele como pai. E você, meu filho, não pense que me deve muito agora. Seu principal dever é fazê-la feliz. Não me decepcione, as últimas palavras foram ditas com uma clara ameaça. Não vou decepcionar, John assentiu. Isso era tudo o que ele podia dizer, pois a língua do Sr. Smith não se voltava para dizer que ele amava sua filha, parecia picado por essas palavras de falsidade, que ele se sentiria e... Bem, talvez então a magnífica pistola antiga que estava pendurada sob a cabeça do rinoceronte entrasse em ação. Os pais de John ficaram horrorizados com a notícia de que ele havia decidido ficar nos Estados Unidos, trocando seu visto de estudante, que viajava e era um tanto trabalhoso, por um visto de noivo. Não era isso que eles esperavam. Mamãe, papai, voando para o casamento. John começou a tentar se reconciliar. Você não tem mais pai nem mãe. Seu pai gritou e jogou o telefone no chão. Foi muito difícil para John, mas... Nessa eleição, ele ficou do lado em que o sonho americano brilhava com luzes tentadoras. Logo eles se casaram. Um casamento excepcionalmente calmo e ordeiro, comparado ao tipo de casamento que John já tinha ido antes. Ninguém gritou amargo, os convidados estavam bem arrumados e tocaram jazz ao vivo. George anunciou que John deveria estudar em uma universidade americana, algo parecido com a lendária Ivy League, e depois prometeu incorporá-lo aos negócios da família. Logo Stella anunciou que estava esperando um filho, e então tudo deu errado, como uma bola de neve rolando montanha abaixo. E tudo começou quando a empresa do Sr. Smith fez algo no Alasca. John nunca tinha visto seu sogro daquele jeito, e o que ele viu o assustou. Está tudo acabado! Gritou George, dirigindo-se a ninguém em particular. Idiotas! Acabou, então, um tiro soou e despedaçou com uma espingarda o retrato de seu antepassado distante, Rudolph Smith, que havia sido o primeiro a fazer fortuna extraindo ouro no Alasca. Houve uma certa comoção na casa. Os advogados não paravam de entrar. Stella estava chorando. John não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele só descobriu que os funcionários de George estavam dando uma festa da empresa no Alasca e decidiram ir caçar, e eles atiraram em alguns animais, como se fossem de uma reserva ou alguma fera rara que eles pegaram. De qualquer forma, George demitiu todos eles. John entendia um pouco de negócios locais e decidiu que seu sogro estava chateado, provavelmente porque sua reputação havia sido prejudicada. Mas... ele estava ficando muito chateado. Depois, descobriu-se que a empresa de George havia poluído acidentalmente um lago. E o dano foi tão grande. Multas de milhões tiveram que ser pagas, os vizinhos tiveram que ser indenizados e a natureza teve que ser restaurada na medida do possível. Em suma, em um determinado momento, uma empresa bem-sucedida estava à beira da falência. O próprio John estava agora em estado de choque, e essa não era a vida que ele esperava. Ele ficava perguntando a Stella se eles iam ficar pobres. Ela chorava e lhe dizia que ele era um tolo que só pensava em dinheiro e que era muito pior do que isso. E então, em uma noite, John foi acordado por gritos por toda a casa, vozes que pertenciam a Stella e seu pai. Ao sair da cama e piscar como uma coruja assustada por uma tocha, John se dirigiu aos sons. Não, papai. Não faça isso. Você não vai aguentar, gritou Stella, com lágrimas na voz. Eu preciso fazer isso, filha, é a única maneira de sair. Não. Papai, por favor. O senhor. Você não vai voltar. Como o tio Morrice, como o Robert. Cale-se você. Todos nós fazemos o que temos de fazer. Você sempre soube disso. Se mamãe estivesse viva, ela não o deixaria ir. Não diga isso. Ela teria deixado. É uma sorte ela estar morta. Stella gritou. Ela não consegue ver como você está se arruinando. Maldito seja você. Maldito seja o Rudolph que começou tudo isso.
que é a razão pela qual nossa família está amaldiçoada. E John estava prestes a agarrar a maçaneta da porta do escritório quando ouviu o som de um tapa. Ele entrou e eles ficaram congelados, virando a cabeça para ele. Stella estava chorando, pressionando a bochecha com a palma da mão, e George estava sereno, reto, concentrado. Uma mala estava a seus pés. Pegando-a, ele saiu correndo do estúdio. Ao passar por John, ele olhou brevemente e disse: cuide dela e do meu neto, cuide dela e do meu neto. Eu já sabia que ele e Stella estavam esperando um filho. Durante alguns dias, John andou por aí como um sonho. Havia advogados, solicitadores, gerentes e parceiros de negócios e Stella, e todos pareciam apenas assinar papéis. John não estava interessado em saber para que ou por quê. Ele estava mais preocupado com o fato de que em breve eles teriam que morar em um parque de caravanas, e então outro homem apareceu na casa, e ele não era como os anteriores, era mexicano. Eu amo a Stella, ele disse sem cumprimentar quando John abriu a porta. O jardineiro? Ele perguntou. O que? Você está atrasado com o pagamento? Estamos em uma crise financeira. Traga Stella, disse o mexicano, semicerrando os olhos. Olha, cara, não estou entendendo. Pedro? Stella, que estava descendo o corredor naquele momento, ficou branca como um lençol. Seus olhos se arregalaram e ela levou a mão ao estômago em um gesto instintivo de defesa. Você prometeu que traria o dinheiro. Peter cuspiu com raiva. Você trapaceou. Eu vou trazer. Por favor, Pedro, não. Você tem que esperar. Esperar? Gritou o mexicano com saliva. Você mentiu para mim. Você não tem o dinheiro. E é por isso que não vou mais me calar. E então ele se virou para John, que não entendeu nada. Eu sou o pai do seu filho. Ele o enganou, seu idiota. John não conseguia acreditar no que ouvia. Sim, ele e Stella tiveram alguns problemas em seu relacionamento durante o período em que ela anunciou a gravidez, mas não tanto assim. E então John se lembrou de que Pedro realmente trabalhava no rancho. Só que ele não era jardineiro, ele limpava a piscina. Querida, eu posso explicar. Stella correu em direção a John, mas ele se afastou apreensivo. De repente, ele percebeu que o destino o estava tratando de forma extremamente injusta. Primeiro, sua família, com cuja ajuda ele contava tanto, havia sido arruinada, e agora sua esposa o havia traído. Vá embora. John se retirou para dentro de casa, sem se importar com a briga entre o mexicano e Stella no andar de baixo. Entrando no escritório que até recentemente era ocupado por George, John contornou a grande escrivaninha e se sentou com cuidado na cadeira de couro macio. Ele se recostou e fechou os olhos. Essa era a cadeira do Big Boss. E um dia ele poderia assumir o controle, assumir os negócios da família, pois Stella só entendia de trapos, batom e festas. Mas parecia que tudo teria que ser vendido, inclusive essa cadeira, e ainda sobraria um pouco. John adormeceu na cadeira. E então uma criada o acordou. Seu nome era Marta, tinha mais de 60 anos e era a última das criadas a ser dispensada. O que aconteceu? Perguntou John, pois o rosto de Marta estava cheio de lágrimas. Com a mão trêmula, ele lhe entregou o telefone e foi informado. De qualquer forma, Stella havia entrado no carro de Peter por algum motivo. Talvez eles tivessem decidido conversar fora da propriedade. Eles mal haviam chegado à estrada quando houve um terrível acidente de carro. Pedro morreu na hora. Stella foi levada para o hospital, onde deu à luz uma criança. E então ela morreu. O bebê nasceu cerca de 3 semanas prematuro e os médicos estavam lutando por sua vida. E assim, os momentos que pareciam piores se tornaram ainda piores. No início, John não queria olhar para o bebê, ele era um estranho. Mas depois, ele se forçou a olhar. O bebê não se parecia em nada com ele, isso ficou claro desde o primeiro olhar. E, em geral, havia, é claro, a opção de que o bebê poderia ser abandonado no orfanato. Mas John não fez isso. Não apenas porque ele percebeu que tinha sentimentos por Stella e que tal ato seria repugnante. Mas, principalmente,
Porque ele achava que esse bebê era, na verdade, o único elo entre ele e toda a riqueza dos Smiths, da qual ele poderia salvar e pegar um pedaço. No entanto, logo ficou claro que os velhos conhecidos e parceiros de negócios de George não estão dispostos a ajudar John. Afinal de contas, ele não era nada para eles. Além disso, já havia rumores de que Stella estava tendo um caso com o Mike. Então, não há nada, concluiu John com tristeza para o advogado que tinha vindo para resumir a história financeiramente miserável. Então, estou sem nada. Já havia se passado cerca de 1 ano desde o acidente de carro. O rancho havia sido vendido em um leilão. Todas as propriedades também foram vendidas. A única coisa que restou a John foi o presente de casamento de Stella. Ele e seu filho se mudaram para um pequeno apartamento em um bairro pobre. E para ter algo para viver, John foi trabalhar em um serviço de carros, mas o dinheiro estava escorrendo por entre seus dedos como areia. Afinal, havia que pagar a moradia, a babá e a comida para Michael, como John decidiu chamar seu filho. O próprio John não tinha dinheiro nem para o seguro. Era uma situação ruim. Na verdade, é exatamente sobre isso que eu vim falar, disse o advogado, que, todo grandalhão em um terno de pelo menos $2.000, parecia estranho e ridículo em uma cadeira surrada e, em alguns lugares, com mobília que correspondia ao preço do apartamento. A questão é: você se importa se eu deixar os detalhes de fora? John assentiu e o advogado continuou. A questão é que conseguimos tirar do mercado uma das propriedades do Sr. Smith. É uma propriedade imobiliária. Ele tinha uma casa. Ele tinha. O coração de John pulou uma batida e ele seguiu em frente com esperança. O advogado continuou. Acontece que essa casa é muito boa, localizada quase no centro da cidade, foi construída por um arquiteto famoso, era uma propriedade adequada para morar, já tinha tudo o que você precisava. Há apenas uma nuance, disse o advogado com cautela. A localização da propriedade. Ah, vamos lá, riu John. O que poderia ser pior do que esse buraco? E ele acenou com a mão como se estivesse apontando para os arredores. Ele já estava imaginando como poderia vender a casa e usar o dinheiro para comprar algo modesto e se reerguer. Já estava imaginando que o destino finalmente tinha virado a cara para ele, e que não era um sorriso insidioso, mas um sorriso benevolente. E como ele estava errado. Esse objeto fica no Alasca, disse o advogado, e apontou para uma cidade, cujo nome, é claro, não significava nada para John. Ele ouviu o resto como se estivesse em um nevoeiro, que essa cidade já foi próspera, mas que desde os anos 80 está em declínio, mas ainda assim é um bom lugar, até mesmo para criar um filho, porque há uma natureza ecologicamente limpa, baixo índice de criminalidade e após essa conversa, John se sentiu ainda pior do que antes e ele não estava indo para o Alasca. Bem, para ser mais preciso, por algum tempo ele foi categoricamente contra isso então. Mas, é claro, ele assinou os documentos necessários. Depois, John tentou vender a casa. E, no entanto, por que preço? Receio que ninguém a queira, disse-lhe o agente imobiliário 3 meses depois. Entenda, os habitantes locais já têm suas próprias casas, e há 2 hotéis para turistas. Receio que seja um empreendimento inútil. John suspirou e, embora não quisesse, estava começando a pensar que talvez se mudar para o Alasca não fosse uma ideia tão ruim. Afinal de contas, lá também é civilização. E ele não terá que pagar pelo apartamento. Recentemente, John começou a beber um pouco de álcool, no trabalho começou a discutir e a ameaçar demitir e na verdade, teoricamente, John tinha mais uma opção em voltar para a casa dos pais. Mas o problema era como eles se comportavam. Não, eles eram compreensivos com o fato de o filho ter perdido a esposa, e o sogro estava desaparecido, por sinal. Mas eles deixaram claro que consideravam John um perdedor. E quando ele disse que viria, é claro, com seu filho. Foi aí que tudo começou. Ele foi honesto e admitiu que o filho não era dele, mas que gostava dele. A mãe de John gritou ao telefone e ele jogou o aparelho contra a parede. Não, ele decidiu, se era o Alasca, era o Alasca.
A mudança consumiu suas já modestas economias, então ele teve que deixar o orgulho de lado e visitar o banco de alimentos local. A casa acabou sendo impressionante. O advogado cometeu um pequeno erro, pois a casa não ficava no centro da cidade, mas mais perto da periferia. O prédio de um andar era feito de madeira boa e obviamente cara. Quadrado, escuro, parecia sombrio à distância. O interior também era predominantemente de madeira e, de fato, tinha todos os móveis necessários. Os aparelhos elétricos, no entanto, eram antigos. Mas John acenou com a mão. É tudo uma questão de vir, que a propósito, havia creches para seu filho nessa cidade, mas não havia vagas nelas. Eles disseram que a lista de espera seria de 3 ou 4 meses. Eu não posso esperar, você entende? John estava indignado. O que eu deveria fazer? Levar o garoto para o trabalho. Ele vai ficar deitado entre uma chave inglesa e um motor desmontado. No caminho para casa naquele dia, John ficou realmente bêbado pela primeira vez. Bem, quem mais está aí? Ele resmungou enquanto se dirigia à porta da frente, que não parava de tocar. Olá! Havia uma mulher na porta. Na casa dos 30 anos, pelo que parecia. Uma mulher loira muito mais velha que sua Estela, não tão bem arrumada, nem um pouco bonita. Mas com um sorriso brilhante e acolhedor. Aqui, isto é para você, disse ela e entregou a John um prato ainda quente. Ele levantou o pano de prato xadrez, e embaixo dele, havia um bolo. Com mirtilos e maçãs, o estranho continuava sorrindo. Receita da mamãe. Moramos lá em cima, disse ela, e acenou com a mão em direção à montanha, uma massa cinza esbranquiçada à distância contra o céu. John apertou os olhos e percebeu que havia algumas casas ali. Bem, dos pobres da cidade. Portanto, o estranho era de lá. Ele caminhou silenciosamente até a porta. Ele suspirou. Se ela tivesse parado apenas para cumprimentar o recém-chegado, ele poderia ter dito que não tinha convidados e fechado a porta, mas ela havia trazido um bolo. Portanto, teria sido muito sujo mandá-la embora. Tudo o que restava a ele era convidá-la para entrar e oferecer-se para tomar chá com ela. A desconhecida, que se apresentou como Jéssica, era muito falante. Ela fez todo tipo de perguntas a John. Depois, contou a ele sobre sua mãe, que havia trabalhado como professora durante toda a vida, ensinando francês e latim. Eles viajaram por toda a América. E então eles vieram do Canadá. O pai morreu há muitos anos. A própria Jéssica trabalhava como garçonete agora, porque é muito conveniente, pois é preciso cuidar da saúde da mãe, que não está muito boa. E também há problemas com dívidas no banco. Bem, em geral, essas coisas. John ficou ouvindo e a história, que revelava uma voz melodiosa, o embalou. E o bolo ficou delicioso. E então Jéssica, claramente envergonhada, revelou o verdadeiro motivo de sua visita. Ela tinha ouvido falar que John não tinha com quem deixar o filho. Ela disse que tinha experiência em lidar com bebês como babá, então ela poderia ajudar com isso? John ficou entusiasmado, a oferta foi oportuna. Mas ele disse que não poderia pagar muito. Estou disposta a trabalhar por comida. Jéssica riu, mas parecia muito séria. Eles concordaram em tudo. Ela apresentou Michael a ela e desde o primeiro momento ela realmente entendeu como lidar com crianças. Ele. Jéssica começou. Sim, meu filho tem problemas, respondeu John. Ele começou a se sentar mais tarde do que deveria, está andando com dificuldade. Bem, não há dinheiro para ir ao médico, disse John. Mas ele vai crescer, ele é forte, e logo a vida começou a melhorar. Pouco a pouco John estava livre para ir ao trabalho e, com o coração tranquilo, deixou Michael nas mãos de Jéssica. E, embora ele não tenha perguntado nada, logo descobriu que ela não só cuidava da criança, mas também limpava a casa. John até se sentiu constrangido e tentou dizer muito obrigado, é claro, mas, desculpe-me, mas pelos serviços de uma empregada doméstica não basta pagar a mais. Jéssica fez um gesto de brincadeira, riu e disse que Michael era um menino maravilhoso e que ela só precisava de algo para ocupar suas mãos no tempo livre, quando ele estava comendo e dormindo ou brincando sozinho. Assim, passou-se mais um ano ou mais. E então John pediu Jéssica em casamento.
O romance deles começou sozinho, quase imperceptivelmente. E não foi nada parecido com o que havia sido com Stella. Nenhuma paixão ardente, nenhuma explosão de emoções. Foi tudo muito tranquilo, calmo, como em casa, como eles dizem, e, naturalmente, John concordou em deixar Emma, a mãe de Jessica, morar com eles. É claro que essa não era a melhor opção. Mas o que você pode fazer, pensou John, milhões de homens no mundo vivem com sogras e o que seria melhor para ele evitar esse destino, e o tempo passou voando. John trabalhava em um serviço de carros e havia muito trabalho, em princípio. Perto do vilarejo havia uma rodovia, na qual frequentemente passavam grandes caminhões, e também vinham periodicamente turistas, que com o transporte nessas partes constantemente tinham problemas, porque era selvagem em sua essência, ainda era o Alasca. Jessica continuou a trabalhar como garçonete. Em geral, John esperava que sua sogra não fosse uma mulher idosa e que ela também trabalhasse, mas ele estava errado. Emma ficou em casa. Ela ajudava na casa. Mas ela estava mais imersa em si mesma. Sim, logo ficou evidente que sua cabeça não estava bem. Ela podia ficar sentada o dia inteiro com o mesmo livro, folheando o primeiro bem, e depois o contrário. Ele podia murmurar poemas em francês ou algo em latim. Este último, a propósito, especialmente se Emma começasse a vagar pela casa à noite, soava assustador, e John às vezes pensava que não seria de admirar se sua sogra um dia acidentalmente convocasse um demônio do submundo com seu latim interminável. Michael cresceu e, no começo, parecia que tudo estava normal, ele ia à escola como todo mundo, entrou para os escoteiros. Mas depois... Em geral, John de repente se tornou claro e dolorosamente avesso à percepção de que esse não era seu próprio filho. Michael tinha um temperamento impetuoso e explosivo. Ele era muito emotivo. No entanto, isso poderia ser atribuído à educação de sua sogra, que estava sempre lendo seus livros estranhos para ele, conversando em francês ou até mesmo em latim. Isso vai deixá-lo louco, disse John a Jessica certa vez. Ela balançou a cabeça e sorriu docilmente. Bastante educado. Sabe, minha mãe era professora na época dela. Uma tutora de milionários. Era? Então, por que você está aqui? John sorriu maliciosamente. Desculpe-me, mas sua mãe é estranha. Ela resmunga sobre espíritos da neve, sobre demônios que guardam ouro. Mas ela é uma boa pessoa, disse Jessica, pensativa. Ela apenas teve uma juventude difícil no Canadá. Muito bem, já chega. Estou indo para o trabalho. Esse tipo de conversa sempre irritava John. O tempo passou voando. A vida continuava como sempre. E parecia que era possível se acostumar com tudo e já havia se acostumado, parecia que agora era possível respirar tranquilamente e mas então o desastre aconteceu novamente. Michael foi diagnosticado com uma doença rara. O garoto tinha acabado de completar 15 anos e de repente, seus braços e pernas começaram a falhar. John, por mais que se sentisse mal com o garoto, ainda se sentia péssimo, pois não queria que seu filho tivesse esse destino. Naturalmente, ele começou a ir ao médico. Uma vez, ele até economizou, pediu emprestado a amigos e levou Michael para Vancouver, onde, segundo eles, há os especialistas certos. Mas ele não deu o golpe final, disse que, sem um tratamento caro, de milhões de dólares, em 20 anos, ou até antes, Michael ficará sentado em uma cadeira de rodas. John caiu em desânimo, agora em casa não era apenas a sogra maluca, que, apesar da presença de uma bengala, andava alegremente por toda parte e adquiriu o hábito de se esgueirar despercebida pelos fundos, o que o assustava horrores, assim como o filho que ficava em casa. Michael passava todos os dias na cama. Os amigos, que já eram pequenos, o abandonavam completamente. Em geral, John não gostava do fato de seu filho não só estar doente, mas também ser um nerd ainda na escola. Quieto, nerd, mas ele é tão convencido de si mesmo. Você é um idiota. John gritou para o garoto. Você não é nada normal. Que tipo de sucesso na vida é esse? Se você consegue ir ao banheiro em 1 ano, esse é o limite do seu sucesso. Não, disse Michael com teimosia, seus olhos castanhos brilhando sob as franjas emaranhadas da cor de uma asa de corvo.
A vovó Emma diz que qualquer pessoa pode conseguir o que quiser, é só uma questão de preço. Que tipo de avó ela é para você? Você sabe que ela é apenas uma mulher velha, a mãe da minha segunda esposa. E você não é meu filho. Stella deixou você grávida de um limpador de piscina. Eu deixei você porque quem mais iria querer você assim? Você já se viu no espelho? Você nem se parece comigo. Ele gritou isso e depois parou de falar. E ficou paralisado. Pela maneira como o filho estava olhando para ele. A verdade havia entrado em erupção como um vulcão e não havia mais volta. Michael. E John queria explicar tudo, para compensar a dor que havia causado, mas tudo estava estampado no rosto do filho. Mas ele fechou os olhos como se estivesse se fechando em si mesmo. Não vá embora. Apenas vá embora. John não insistiu e foi embora. E daí em diante, ele e seu filho conversaram ainda menos. Ele decidiu que não tocaria no assunto até que o próprio Michael decidisse que queria. Bem, e se ele não quisesse? Isso era problema dele. Em geral, John estava começando a achar que 2 pessoas com deficiência na casa era demais. E talvez fosse possível colocar a mãe ou o filho de Jessica em uma instituição adequada. E deixar as pessoas ao seu redor julgarem. Ele não se importa. Quantas vezes? Ele passou seus melhores anos de uma forma que não desejaria um inimigo, mas parecia que o destino tinha planos muito especiais, sinistros e malignos para John? Porque pouco depois dessa conversa, e Michael já tinha 18 anos, Jessica faleceu repentinamente. Um dia, no meio de seu turno, ela caiu no chão, sem sentidos, e como os médicos disseram mais tarde, com o coração já parado. E então, como se John não tivesse sofrido o suficiente, ele foi subitamente demitido de seu emprego. Um cara durão chegou à cidade, obviamente rico, em um SUV. Ele foi à oficina para verificar o motor. Foi uma questão de 5 minutos e John tinha certeza de que havia feito tudo certo. Mas um dia depois, o turista voltou com uma reclamação para dizer que, por causa do trabalho de John, seu carro parou no meio da estrada, está quebrado, o conserto custará no mínimo $30.000. O proprietário do serviço de automóveis mal acalmou o cliente furioso e sugeriu que, na verdade, o conserto sairia muito mais barato e que, como um pedido de desculpas, eles fariam tudo de graça. E ele também demitiu John. Ele se desculpou, baixou os olhos e disse que, sabe, garoto, você é um estranho, e eu tenho que cuidar da minha reputação. Um estranho? John ficou indignado. Estou aqui há 15 anos. Isso é um dia no Alasca, respondeu o chefe. E, além disso, você não é americano de jeito nenhum. Obrigado. Quero dizer, tudo estava bem até agora, e agora isso? John estava extremamente indignado. Ele estava muito magoado. A propósito, fiquei sabendo sobre sua esposa. Sinto muito por sua perda. Você e suas condolências, seu bastardo hipócrita. John gritou e saiu do escritório. Como ele se sentiu mal. Mas ele tinha que aguentar um pouco mais, pois tinha um funeral pela frente. Então, os conhecidos chegaram à casa, os vizinhos também expressaram suas condolências. A sogra sentou-se em um canto e voltou a murmurar suas próprias palavras. No dia seguinte, John permaneceu na cama. Na hora do almoço, ele desceu as escadas e fez uma careta. Claro, quem iria manter a casa aquecida? A velha tinha ido para casa, divagando sobre seus livros, e o filho era um inválido. Ele mesmo teve que ligar o aquecimento e depois, tive que cozinhar para mim mesmo. Eu tinha que alimentar meu filho, a mim mesmo e aquela senhora idosa. John nunca tinha aprendido a cozinhar, então ele simplesmente abriu algumas latas de feijão enlatado, acrescentou uma lata de carne enlatada e esquentou tudo em uma frigideira. Depois voltou a dormir. E assim o dia continuou. À noite, começou uma tempestade de neve e, percebendo que pela manhã ela bloquearia completamente a porta como um monte de terra até o meio-dia do dia seguinte, John saiu para limpar a neve com uma pá. Ao mesmo tempo, ele tirou a correspondência da caixa de correio,
que não olhava há dias. Ele jogou todas as correspondências na mesa ao lado da porta da frente e estava prestes a ir para a cama, mas então um dos envelopes chamou sua atenção. Ele o abriu e arregalou os olhos, pois era uma reclamação de uma dívida de $2.000. John leu novamente e ele correu para a sogra. Você está louca? Já não teve o suficiente disso? Questionou, apontando para a prateleira onde Emma guardava todos os tipos de tomos empoeirados. Velha louca, o fato era que Emma tinha conseguido um empréstimo de algum lugar? Como era possível fazer isso no estado em que ela se encontrava? De qualquer forma, ela pegou emprestado e comprou alguns livros antigos. E agora esses livros estão voando das prateleiras. Você acha que eu vou pagar por você? Você acha que eu tenho paciência para você? Pegue suas coisas e saia da minha casa. Minha filha. Minha filha morava aqui. E eu moro aqui. Emma murmurou, olhando para ele com olhos azuis claros que mal piscavam. Jéssica está morta. E você? Você não é nada para mim. Levante-se. Ele agarrou Emma pelo colarinho e a arrastou até a porta. Jogou uma jaqueta sobre os ombros dela, colocou um chapéu em sua cabeça e ele foi até as estantes e remexeu em vários volumes. Quando voltou, ficou surpreso ao ver que Emma já havia calçado os sapatos. John sorriu triunfante, o que significava que ele havia descoberto, velhinha. Ele empurrou os livros em seu peito, mas ela não os pegou, eles caíram no chão. John abriu a porta da frente e uma nevasca soprou. Vamos lá, vamos embora. Vá embora, eu não sei. Vá para seus amigos ou para onde quiser. Em geral, John, mesmo em um estado calmo, não conseguia se lembrar, e quem na cidade poderia ser considerado amigo de Emma, ela era a mais insociável daqui. Mas ele não se importava. O principal era tirar a velha de sua casa, pois ele estava determinado a não viver com ela. Emma baixou a cabeça, com as longas madeixas grisalhas sob o chapéu e, sem nem mesmo abotoar o paletó, saiu pela porta. John bateu a porta com tanta força que o vidro fez barulho. Nunca mais quero vê-la, velha, ele gritou através da porta. E então ele foi para a cozinha, esvaziou a geladeira das bebidas quentes restantes, foi para a sala de estar e se sentou no sofá. No início, ele apenas ouviu o uivo da nevasca e esperou que Emma começasse a se coçar novamente. John pensou em deixar a velha entrar. Talvez ela ficasse mais esperta depois de um passeio. Mas o tempo passou e Emma não pediu para voltar. John deu uma risadinha, talvez ela tivesse ido embora com um dos vizinhos e a manhã estava tão clara que a luz do sol que entrava pelas janelas fazia os olhos de John doerem. O homem gemeu quando suas costas endureceram. Ele descobriu que havia adormecido no sofá. Ele torceu o nariz. Que noite! Em sua cabeça, junto com uma ressaca agonizante, martelavam as lembranças de sua sogra, através da porta, e John se levantou do sofá, pisou na garrafa e o vidro se estilhaçou sob seu pé, furou o chinelo e ele, xingando, derrapando em uma perna só, se cortou. Mas não parecia profundo e ele apenas colocou um esparadrapo e sua garganta estava sedenta e John bebeu avidamente da torneira. Ele sabia que deveria dar uma espiada na porta, mas ele estava com medo de encontrar o corpo de sua sogra enrolado e rígido com o gelo. E ainda assim, aconteça o que acontecer, disse John e abriu a porta. Não, sua sogra não estava deitada na soleira da porta. Ele vestiu o paletó e saiu para dar uma volta pela casa. Foi uma sorte que apenas um limpa-neve tenha chegado ao vilarejo ontem, e seus serviços estavam incluídos no subsídio mensal de inverno. Sua sogra ainda não tinha sido vista e as pegadas dela, é claro, tinham se afastado, porque, embora estivesse mais perto da manhã, parecia estar nevando menos, mas ainda estava caindo. Amaldiçoando toda a situação e sua perna dolorida novamente, John pegou uma pá e começou a andar. Com cuidado, ele vasculhou os pequenos montes de neve e teve medo de encontrar sua sogra. Então, ele espalhou a neve e não havia nenhuma. Portanto, Emma realmente havia partido e John suspirou pesadamente e lambeu os lábios nervosamente. Fazia muito tempo que ele não ficava tão bêbado. Que bagunça!
Ele voltou para dentro da casa. O que você está fazendo aqui? Ele gritou para o filho, que estava na cozinha. O menino mal conseguia ficar de pé com suas muletas, mas olhava para o pai com tanta independência, com tanto senso de dignidade, que o deixou arrepiado. O que eu deveria fazer? Ficar deitado esperando que você me faça o café da manhã. Felizmente, ainda posso cuidar de mim mesmo. Bem, não vou dizer nada, disse John em um tom conciliador. Tudo bem, é claro, que você seja independente, e ele queria acrescentar a palavra por enquanto, mas se conteve, pois não havia nada, de fato, qualquer que fosse o relacionamento deles, para se remoer de tão doloroso e, como ambos sabiam, inevitável. Você vai comer ovos mexidos, quer que eu prepare para você? Perguntou Michael, espalhando tiras de bacon na frigideira. Um aroma ensurdecedor se espalhou pela cozinha, fazendo-me babar. Eu faço isso, disse John, aproximando-se da cafeteira. Michael, me desculpe, não foi minha intenção. Se está se referindo ao meu passado, não quero falar sobre isso, interrompeu o jovem, de forma calma, mas firme. Eu só quero viver. E ser saudável. E o passado? O que é. Ele não pode mudar. Você só precisa aceitá-lo. Bem, assentiu John, que, no fundo, estava feliz pelo fato de o filho não querer continuar com esse assunto difícil. Ouvi dizer que você brigou com sua avó. Não foi nada demais, sorriu John. Emma nunca tomava café da manhã com eles, e isso era conveniente nesse caso, ou Michael teria notado sua ausência e começaria a fazer perguntas? Para as quais o próprio John não tinha respostas. Finalmente, depois do café da manhã, o filho foi para seu quarto. John sabia que ficaria navegando na internet o dia todo. O que significava que ele pelo menos tinha tempo para tentar encontrar a sogra antes do jantar, que ele mesmo teria que preparar. Mais do que tudo, Emma Stone se arrependeu de ter realizado seu sonho. Que tola ela tinha sido. Ingênua, loucamente apaixonada por seu trabalho como garota. Ela, uma garota simples que cresceu em uma pequena cidade no Canadá, o mundo exterior era visto como um tesouro escondido, do qual, se você estudasse bem e trabalhasse duro, poderia conseguir tudo o que quisesse. Mas quem avisaria a essa garota ingênua que no mundo exterior há monstros escondendo suas bocas infernais cheias de presas venenosas atrás dos sorrisos gentis de pessoas bem-sucedidas, fortes e legais? Tarde demais, Emma percebeu que, às vezes, o poder e a riqueza têm um preço, e muito alto. Um preço que nenhuma pessoa normal pagaria. Seus pais, a mãe professora e o pai bombeiro, eram pessoas calmas e pacíficas, e não interferiram quando Emma disse que havia ganhado uma bolsa de estudos para frequentar uma universidade de prestígio. Ela foi atrás de seu sonho, desprezando secretamente até mesmo um pouco da vida humilde de província que havia deixado para trás. Ela não tinha dúvidas de que era digna de muito mais. Na faculdade, Emma não fazia coisas bobas como festas e romances, mas estudava. Seus professores a consideravam um exemplo. Ninguém conseguia acompanhá-la. Portanto, não foi surpresa que, pouco antes de se formar, ela tenha sido enviada para um intercâmbio na França. Foi uma época mágica. Emma passeou pelas ruas de uma cidade fundada no início da Idade Média. Mas, como turista, ela não viu muita coisa nessa viagem, pois passava o tempo todo nas bibliotecas, onde estudava materiais tão importantes para uma compreensão profunda da essência da língua francesa. E foi lá que Emma se apaixonou pelo latim. Que latim lindo e interessante! Os professores na França, por sinal, também admiravam a aluna aplicada, e um dia, Emma foi convidada para uma festa particular. A princípio, ela quis recusar porque não havia tempo para essas bobagens. Mas alguns membros da elite do professor, bem como os patronos da universidade, ou seja, aqueles que fizeram doações generosas para ele, iriam se reunir lá. E ela aceitou. Lá ela conheceu um homem. Seu nome era Louis, e eles começaram a conversar sobre seu interesse comum na história da besta de Gévalda. Louis, intelectualmente, mas de forma mordaz e impiedosa, ridicularizou Emma, que aderiu à teoria clássica de que o monstro que havia massacrado várias centenas de pessoas no condado francês de Gévauda no século XVIII tinha sido uma hiena de estimação solta na natureza por algum aristocrata louco, ou uma mistura trivial de lobo e cachorro.
Louis forneceu, segundo ele, fortes evidências de que essa fera era uma criatura daquela natureza que os cérebros fracos da maioria das pessoas não conseguem compreender. Ele acrescentou que incidentes semelhantes ocorreram mais tarde, do outro lado do oceano, nas possessões francesas na América, ou seja, no Canadá, e também disse algo curioso. De acordo com as lendas, essa fera poderia trazer riqueza e prosperidade para aqueles que soubessem como conquistá-la, controlá-la. Que bobagem, disse Emma, que estava estranhamente agitada com esse Louis. Ele não se ofendeu, apenas sorriu encantadoramente e disse que, é claro, havia contos de fadas. Mas ele pessoalmente acreditava no que diziam em sua família sobre o tataravô que foi o fundador da fortuna da família e que navegou para o Canadá em busca de uma parte melhor. E depois desse estranho encontro, Emma começou a estudar na biblioteca não apenas livros que poderiam ser úteis para um linguista, mas também outras literaturas. Ela estava simplesmente curiosa para saber que tipo de crenças ocultas havia sobre a fera Chavaudon. Ela e Louis nunca mais se viram. Mas ele a encontrou quando retornou ao Canadá. Ele apareceu logo após a formatura e lhe fez uma oferta generosa, dizendo que era um tipo de filantropo e que tinha meninos e meninas sob seus cuidados e de famílias carentes e vice-versa, de famílias muito influentes. Mas a origem não importa, porque, na verdade, todas essas crianças são muito talentosas. E para agradá-lo, ele organiza férias de verão para elas em sua enorme casa de campo. Lá eles se divertem, praticam esportes, mas, acima de tudo, aprendem. Eles estudam ciência a fundo, o que os ajudará a ocupar um lugar digno no mundo. E o aprendizado de idiomas tem muito a ver com isso. Louis disse que Emma poderia trabalhar para ele como professora de francês. E ela concordou. O lugar, conhecido como Monval Manor, era extraordinário. Emma foi muito bem recebida. Seus alunos eram jovens de 16 a 22 anos em média, eram muito educados, não tinham maus hábitos, causavam uma impressão. Bem, uma impressão tal que, no futuro, felicidade, prosperidade, sucesso e sorte os aguardavam aqui. Eles absorveram avidamente todo o conhecimento. Emma ficou surpresa ao descobrir que eles estavam aprendendo avidamente não apenas francês, italiano, chinês, árabe, alemão e outros idiomas, mas também grego e latim? Não havia festas bobas aqui. Mas eles realizavam festas dançantes com fantasias, favorecendo a primeira metade do século XIX e o final do século XVIII. Emma ficou surpresa com o fato de todos esses jovens estarem aprendendo a manejar armas. Não modernas, mas medievais, em particular bestas? Eles estavam participando de algumas meditações estranhas e, em suma, a atmosfera na mansão Monval era como mágica. Mas, pouco a pouco, Emma começou a se sentir sobrecarregada com tudo isso, e algumas coisas eram até alarmantes e, portanto, era impossível sair daqui sem um bom motivo e a permissão de Louis. Ou além disso, para ir à próxima cidade, só se podia ir em grupos de 3, e no caminho de volta Louis falou com todos eles separadamente. As ligações para casa eram novamente autorizadas pelo escritório do proprietário, ou seja, Louis. Fotografias e filmagens eram estritamente proibidas. Às vezes, Emma captava palavras estranhas como o mistério, ritual, iniciação, em trechos de conversas. E, em algum momento, Emma percebeu que todo o lugar a lembrava de um culto. Sim, lembrava. Um culto. E isso começou a assustá-la. Ela começou a se sentir desconfortável ao andar à noite pela casa, em cujas paredes havia tantos quadros estranhos de pessoas, nobres cavalheiros em roupas antigas. Dê uma olhada de relance e parecerá ser apenas um lorde, um cavaleiro ou uma dama. Mas olhe com atenção e você verá patas de lobo espreitando por baixo da bainha de um vestido de seda e uma cauda de lobo visível por trás da camisola. O que eram aquelas esculturas assustadoras de lobos devorando presas? Brincou Louis, dizendo que essa arte não era pior do que as pinturas modernas, que não passavam de manchas. Mas Emma não gostou nem um pouco disso. Ela se sentia cada vez mais sozinha e então algo aconteceu. Entre os jovens havia um rapaz chamado Ben, que tinha apenas 17 anos. Ele disse que não queria ir. Ele estava bem em Nova York. Mas seu pai o havia enviado para cá, dizendo que era seu dever como herdeiro.
Ben sofria de gagueira e, segundo Emma, havia crescido à sombra de seu irmão mais velho, com quem era constantemente comparado. Ben era bom em francês, tinha um talento evidente para pintar e tocar violino, mas ele não gostava de armas nem de nada violento. Certa noite, Emma não conseguia dormir e saiu de seu quarto. Ela estava indo para a cozinha comprar leite quente e biscoitos, e seu caminho passava pela galeria, cujas janelas altas davam para o jardim. A lua cheia estava brilhando no céu e, em sua luz pálida e fria, os quadros nas paredes pareciam especialmente assustadores. De repente, um grito cortou o silêncio da noite. Emma inclinou a cabeça em direção ao vidro. Ela viu uma sombra vermelha correndo pelo gramado? Não, era o Ben. E o vermelho era um manto de seda, como um longo capuz sobre sua cabeça. Ben tropeçou e caiu, e Emma viu 3 aprendizes de Monvol com capas igualmente estranhas correndo em sua direção. 2 deles pegaram Ben e o arrastaram, claramente se debatendo, na direção da casa. O terceiro homem tinha uma tocha na mão e se virou bruscamente em direção à galeria. Emma se agachou sob a janela. Como ela estava assustada naquele momento. Ela cobriu a boca com as palmas das mãos e tremeu. Ela não conseguia compreender o que acabará de testemunhar, mas ela sabia, em algum nível primordial e instintivo, que em nenhuma circunstância poderia ser descoberta. Quando ela olhou cautelosamente para fora, não havia ninguém no gramado da frente. Esgueirando-se de volta para seu quarto, Emma voltou para seu quarto. Na manhã seguinte, durante o café da manhã na sala de jantar comum, Emma não viu Ben entre seus alunos. E parecia que a ausência de Ben não era perceptível para mais ninguém, embora ela tivesse certeza de que aqueles que se diziam seus amigos estavam sentados lá. O dia transcorreu como de costume. Ben. Ele está cansado de nossa companhia, disse Louis, quando Emma decidiu fazer a pergunta. Ela estava em seu escritório e ele estava sentado em sua escrivaninha, recostado na cadeira, girando uma bola de ágata preta entre os dedos, jogando-a, pegando-a e movendo-a de um lado para o outro de tal forma que ela mal conseguia acompanhar. Pobre coitado, Louis sorriu amplamente de uma forma que não era muito natural. Ele estava muito fraco. Tive de mandá-lo para casa. O que a está incomodando? Emma mal reprimiu um calafrio nervoso, sorriu e disse que estava bem, mas que só queria saber se Ben seria incluído no restante de seu programa. Ah, não veremos Ben novamente, disse Louis, e desejou um bom dia a Emma. Ah, a propósito. Se você não dormir bem, disse ele abruptamente quando ela saiu do escritório. O chá de hortelã e limão ajuda muito. O que faz você pensar que eu não durmo bem? Perguntou Emma, gelada por dentro, e ela poderia jurar que Louis havia descoberto de alguma forma que ela havia ficado acordada na noite anterior, vagando pela galeria e vendo coisas que não deveria ter visto. Seus olhos estão vermelhos, explicou Louis com simpatia. Estou apenas preocupado com uma de minhas melhores funcionárias. Não quero perder você, Emma. Agradecendo-lhe pela preocupação, ele saiu do escritório. Emma não sabia o que pensar de tudo isso. Mas percebeu que já havia tido o suficiente e Emma mal havia chegado ao final do verão, quando todos os alunos haviam deixado a propriedade. Ela poderia ter quebrado o contrato mais cedo, mas tinha medo de perturbar Louis, e sua consciência não permitiria que ela se comportasse dessa forma com os alunos, pois assim eles seriam perturbados. Não trabalharemos mais com você, disse Emma, quando Louis lhe disse que esperava que ela fosse para a propriedade no próximo ano. Ela disse que já havia encontrado um lugar só para ela como professora em uma cidade pequena e tranquila perto da fronteira com o Alasca. É uma pena. Pessoas tão talentosas e versáteis são escassas, disse Louis. Mas, se você precisar de alguma coisa. Não, obrigado. Não preciso de mais nada de você, Emma deixou escapar, talvez um pouco apressada demais, mas Louis reagiu com calma. Se precisar de alguma coisa, ele repetiu com pressão, é só ligar para este número, disse, entregando-lhe um cartão de visitas. Goste ou não, seu nome está entre aqueles que fizeram muito por nossa causa comum. E não abandonamos os nossos. Outra coisa é quando as pessoas recusam nossa ajuda. Mas, novamente, se alguma vez, alguma coisa assim acontecer em sua vida,
Basta ligar. Emma jurou a si mesma que isso nunca aconteceria. E o cartão de visita que ela jogou fora? Apenas o número dela, como se fosse contra a vontade da garota, firmemente, como se estivesse gravado para sempre em sua memória, e Emma fez o que queria fazer. Ela se mudou para uma cidade pequena e começou a trabalhar como professora de francês. Visitava seus pais com frequência. E então, quando estava na casa dos 30 anos, conheceu um homem que era um simples mineiro. Eles perceberam que foram feitos um para o outro e se casaram. Desse casamento nasceu Jéssica. Os anos se passaram. Quando a filha não tinha nem 14 anos de idade, o marido de Emma morreu em um desabamento de mina. Foi um golpe duro. Parecia-lhe que não tinha sido em vão e que era uma retribuição pelo fato de ela ter trabalhado para Louis, e Emma havia acumulado 1000 teorias sobre o que acontecia no Monvol ao longo dos anos. E todas pareciam malucas para ela. De modo geral, não era da conta dela. Mas às vezes ela se sentia desconfortável. Especialmente quando, de repente, descobria que ali perto, no Parque Nacional, lobos haviam mutilado turistas. Ou quando ela ouvia que o milionário, que supostamente teria voado para caçar lobos, havia desaparecido. Às vezes, Emma achava que estava ficando louca. Uma vez, ela teve até um colapso nervoso. No entanto, tudo o que aconteceu foi que ela viu uma reportagem na TV. A reportagem mostrava uma grande convenção de empresários. Entre eles, ela reconheceu um jovem, acho que seu nome era Alex. Emma se lembrava dele quando trabalhava na mansão Monvol. Esse Alex falava muito sobre a importância da garra e da força de vontade nos negócios modernos, e de repente, um dos jornalistas perguntou a ele por que o senhor, apesar de ser conhecido por visitar uma esteticista, não tirava aquelas cicatrizes terríveis das mãos. O fato é que as mãos de Alex pareciam ter sido mastigadas por um predador. Ele respondeu que isso era um lembrete de que tudo na vida tem um preço e que, às vezes, é importante ser capaz de controlar seus demônios. Em seguida, fez uma piada sobre como as doenças e os traumas são testes que nos endurecem. Mas havia algo estranho em sua fala. Era assustador. Depois de assistir a esse programa de TV, Emma teve pesadelos e tomou sedativos. Depois de perder o marido, Emma percebeu que não poderia ficar em uma cidade onde tudo a fazia lembrar dele. Ela e sua filha começaram a se mudar de um lugar para outro, estados do sul, estados centrais. Emma trabalhou aqui e ali por 1 ou 2 anos e depois se mudou novamente. Ela não se sentia culpada pelo fato de Jéssica ter que mudar de escola o tempo todo, de não ter tempo para fazer amigos em lugar nenhum, e Jéssica não estava indo bem na escola e... Ela decidiu que ir para a universidade era muito complicado, ela não via nenhuma perspectiva para ela. E foi aí que Emma ficou preocupada e percebeu que estava literalmente incutindo na filha o amor pelo estilo de vida com seus constantes deslocamentos. Enquanto isso, as coisas estavam piorando para a pequena família, a saúde de Emma começou a piorar e logo ficou claro que ela precisava se estabelecer em algum lugar para sempre. E ela percebeu que o que mais gostaria de fazer era envelhecer em um lugar mais próximo do norte, e então Jéssica disse que havia uma opção: vir para o Alasca. Lá, precisavam de uma garçonete em uma cafeteria. Jéssica achou que seria barato morar lá e, como o lugar era o preferido dos turistas, seria um bom lugar para ganhar dinheiro. E assim eles fizeram. Quando Jéssica conheceu John, Emma não gostou muito dele, mas... ela também percebeu que seria melhor para sua filha organizar seu destino e se estabelecer em um lugar. Não era bom ser garçonete a vida toda e ter uma reputação de frivolidade, que Jéssica já havia começado a adquirir aqui, depois de vários romances mal-sucedidos. Emma também estava chateada com o fato de John já ter um filho, o que significava que Jéssica se tornaria madrasta. E assim, a condição de Emma começou a se deteriorar rapidamente. E o pior é que ela sabia disso. Ela ficou imersa em memórias e reflexões complexas sobre o assunto de estudos culturais e mitologia e, de repente, começou a fantasiar sobre como sua vida teria sido muito mais próspera se ela tivesse aceitado o convite de Louis, e talvez ela fosse apenas uma jovem tola que havia imaginado todos os tipos de horrores. Mas, com o passar do tempo, Emma começou a apreciar a vida que eles tinham. Sim, ela não se dava bem com John. Ela claramente não gostava dele.
Mas ela se dava bem com seu filho Michael. E o coração da mulher se partiu quando ela soube que o menino estava doente. Novamente a tentação cruel começou a atormentar seu cérebro para ligar para aquele número de telefone e pedir ajuda. Mas Emma não o fez. Em primeiro lugar, ela disse a si mesma, ninguém atenderia o telefone, já faziam anos. O próprio Louis poderia não estar mais vivo. E em segundo lugar, não. Que seja como o destino quer que seja. Por quê? E se o preço for muito alto, e então veio a dor da morte de Jéssica? Para Emma, parecia que seria muito mais fácil enlouquecer. Mas a loucura não veio, apenas a tocou com uma pata macia na qual se escondiam garras afiadas. Ela estava em tal estado e encomendou aqueles livros de história, ela só precisava saber algo sobre a história da França, parecia, sem força, tão ansiosa para lê-los. Depois, quando percebeu o que havia feito e quis se desculpar, não teve tempo de pedir ao genro que fosse embora. Não estava apenas frio lá fora, era um inverno rigoroso no Alasca. Emma estava no escuro e mal conseguia distinguir as luzes das casas dos vizinhos. Ela deu um passo, outro. O que fazer? O que fazer? Era realmente o fim? Sua vida não tinha sentido. Ela havia perdido o marido. Ela havia perdido sua filha. E, de repente, com uma clareza assustadora, Emma percebeu que seu neto ainda estava na casa? Sim, ele não era dela. Mas como ela havia passado a amar aquela criança? E John? Estava claro que ele destruiria a criança, o que ele faria com um pai como aquele? E assim Emma tomou sua decisão. A nevasca era violenta, mas a idosa continuou. Em um momento, ela pensou que não conseguiria. Ela cairia, se deitaria e... era isso. Ela desapareceria pela manhã. Mas como se uma luz tivesse se acendido dentro dela, como se as correntes a estivessem puxando para a salvação, logo Emma pressionou as palmas das mãos rígidas contra a parede da casa e era uma casa de aparência dilapidada, mas era realmente uma boa casa. Ela existia na cidade há 100 anos, e nela vivia Bruce, um motorista de caminhão de lixo hereditário e, como diziam, um avô maluco. Esse homem, no entanto, era o único que realmente entendia Emma. Era uma vez, em sua juventude, que Bruce havia trabalhado em um parque nacional canadense e tinha visto tudo lá. Ele era a única pessoa com quem Emma já havia conversado. Ele era o único a quem ela havia confidenciado o que tinha visto na mansão Monville, e Bruce havia compartilhado seus pensamentos com ela. E agora Emma acreditava que ele não a deixaria sozinha em apuros. Para que ela não adormecesse com o velho aparelho de televisão, ele o colocou muito alto, para que ela não ouvisse os tiros de canhão pela janela. A porta se abriu no momento em que Emma estava prestes a uivar como um animal ferido pela dor fria em seus membros. Emma admirou-se Bruce, e depois de um momento ele arrastou a velha para dentro. Mais alguns minutos e Emma estava sentada em frente à lareira acesa, com as pernas e os braços liberando calor e dor à medida que recuperavam a sensibilidade. Bruce estava cuidando dela como se fosse uma galinha, tomando café e tentando alimentá-la com um sanduíche de atum. "O que você acha?", perguntou ele, inclinando-se para Emma. "Grite em meu ouvido. Estou totalmente surdo. O telefone. Preciso fazer uma ligação. Me dê o telefone, Bruce. Preciso fazer uma ligação." E se John tivesse uma máquina do tempo à sua disposição, a primeira coisa que ele faria seria voltar à noite anterior e não expulsar a sogra pela porta. Que se dane. Deixe-a gastar seu dinheiro em livros, tenho certeza de que isso pode ser consertado, eles poderiam levá-los de volta à loja. Mas como levar sua sogra para casa sã e salva, John não tinha ideia e em sua mente, ele sabia que deveria ir até o escritório do xerife. Mas seus joelhos cederam quando ele imaginou a situação. "Minha sogra está desaparecida, me ajude", disse ele ao policial. "O que aconteceu?", perguntou ele. "Eu joguei a velha no frio." Ele responderá. E então, como John pensou, ele terá todos os motivos para ir para a cadeia, e eles estarão certos. Não há motivo para um assassino como esse ficar livre. Sua garganta estava irritada e ele queria tomar um gole.
E não de água, mas de algo mais forte. Uma batida na porta o tirou de suas reflexões e John pulou para ver quem poderia ser. Seria o xerife? Seus pés já o estavam levando em direção à porta e... Emma? Ele olhou para cima porque sua sogra estava parada em frente à porta. Ela estava com a cabeça baixa, triste, e estava viva. Ela estava viva. Não como um fantasma frio que tinha vindo para se vingar. Posso lhe dar uma palavrinha? Disse ela. Sim, é claro, John engoliu e se afastou. É só que... Tenho que me desculpar. Não sei o que deu em mim. Não entendo. Tenho que parar de beber, sim. Sinto muito. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Se você puder, é claro. É por causa desses livros. Eu não preciso mais desses livros, Emma suspirou e bateu na testa com o dedo. Eu estava pensando. Precisamos conversar sobre Michael. O retorno de sua sogra foi perturbador em algum nível instintivo e subconsciente, não apenas por si só, mas também porque ela de repente pareceu, para a mente de John, quase sã e lúcida. Será, pensou ela, sentindo novamente a pontada de consciência, que foi a morte de sua filha que a afetou tanto? Mas ela não disse nada sobre isso. Em vez disso, ele reclamou, oferecendo-lhe chá, algo quente. Emma recusou e disse que eles precisavam conversar com urgência. John obedientemente sentou-se no sofá e ouviu, e quando ele ouviu tudo, franziu a testa. Em geral, Emma, quando estava em seu juízo perfeito, dava a impressão de ser uma pessoa honesta e razoável. Mas agora ela murmurava inarticuladamente que tinha um velho conhecido que poderia ajudar no tratamento de Michael, mas que ela teria de deixar o garoto ir para casa. É um tipo de caridade, não é? Perguntou John. Bem, você pode dizer que sim, respondeu Emma e fechou os olhos. Essa ligação não era o que ela esperava. Sim, havia uma ligação do outro lado do telefone e, a princípio, ela pensou que o tempo tinha voltado, pois a voz jovem do outro lado soava como se fosse a de Louis. Mas então ele percebeu que era outra pessoa. Ele se apresentou como Marcel e disse que sim, ele sabia quem era Emma e que havia recebido uma promessa de ajuda. Em seguida, ele ouviu e disse que, em princípio, isso era possível e poderia ser feito, se ela quisesse. Ou seja, que Michael poderia ser curado, e não se preocupe, que nenhum pagamento específico seria exigido dele, pois ele receberia ajuda de acordo com seu pedido, o que não era o mesmo que se o pedido fosse expresso pelo próprio jovem doente. O homem chamado Marcel disse que eles precisariam de algum tempo e que entraria em contato com Emma mais tarde para discutir detalhes importantes. E tudo isso, é claro, Emma não podia revelar a John, então ela mentiu para ele sobre um conhecido aleatório e o fundo de caridade. Mas nem Emma nem John suspeitavam que o próprio Michael estava ultimamente pensando muito sobre seu futuro e procurando todas as maneiras de ter uma vida normal. E tudo começou com o fato de que o garoto estudava fóruns e salas de bate-papo que discutiam métodos inovadores de tratamento de doenças semelhantes a que ele sofria. E assim, vagando por eles, ele se deparou com um link que levava a um estranho fórum onde se discutiam formas de realizar desejos. Havia algo sobre visualização, superstição com apelo a espíritos e bobagens semelhantes, em geral, algo que definitivamente não valia a pena levar a sério. Mas então a atenção de Michael foi atraída por um registro e olá a todos. Sim, vocês estão indo muito bem. Não é assim que funciona. Na verdade, há uma maneira de conseguir tudo o que você quer, e escreveu um usuário com o apelido de Matador. Então compartilhe com as pessoas. Ou vocês estão todos mentindo e não têm nada para compartilhar? Perguntou um usuário com o apelido Cool, de Idaho. Não fui eu que usei, foi um conhecido meu. Seu sobrenome é Preston Honey. Sim, o mesmo que pertence a uma família rica. Eu trabalhei para eles quando a família estava de férias em Nice. Não vou lhe dizer para quem trabalhei, ainda quero viver. Mas eu era uma daquelas pequenas engrenagens que geralmente são invisíveis, mas percebem as coisas.
Então, eu e esse cara, um dos filhos do chefe da Preston Haynes, não que tenhamos nos tornado amigos, mas geralmente amigável com os empregados, sem pontos, não se vangloria de ser milionário. Em geral, ele tinha um problema pessoal, por assim dizer, algo errado com seu cérebro. Ele não conseguia memorizar números por causa disso. Bem, então sua família afirmou que o filho havia se recuperado, porque ele foi tratado em uma clínica legal, com métodos experimentais. Mas vou dizer que nada ajudou até que eles pediram ajuda onde precisavam, ponto. Eu já ouvi essa história, um usuário com o apelido de Sugar Baby entrou na conversa. Sobre como Preston Honey Jr. conseguiu se envolver nos negócios da família. Quero dizer, ele era um coelhinho nerd e tímido. Ele era um coelho. E então os paparazzi não conseguiram encontrá-lo em lugar nenhum. Ele voltou 6 meses depois e se tornou um grande homem, assim como seu pai. Então, qual é o problema? Você pode ser mais específico? Apressou-se Cool, de Idaho. Michael mordeu o lábio nervosamente, percebendo que tudo isso estava começando a soar como um absurdo saído de um roteiro de filme, mas tudo parecia tentador e, de alguma forma, muito realista. Ele olhou para as datas das mensagens e ficou aliviado ao ver que a conversa não havia ocorrido há alguns anos, mas há apenas alguns dias. Michael continuou lendo e, de qualquer forma, há algumas pessoas. Ou não são realmente pessoas. Matador escreveu. Preston Honey me deu seus contatos porque tenho um problema com as dívidas do meu pai. Ele é um jogador, não quero que ele se envolva se for preguiçoso demais para ficar longe das máquinas caça-níqueis. Mas achei que talvez alguém pudesse me ajudar um pouco. Em geral, se houver alguém que precise dar uma guinada na vida, escreva em uma mensagem privada, eu lançarei contatos e depois você mesmo. Sim, é muito importante. Vou remover este tópico depois de um tempo porque não sei se serei expulso por compartilhar os segredos das sociedades secretas aqui. Eu não entendo, e escreveu Sugar Baby. Você tem que vender sua alma para obter ajuda ou o quê? Ponto. Os detalhes não são importantes. Matador disparou de volta. Acredite em mim, se você estiver no topo do seu jogo. De qualquer forma, há situações em que uma pessoa não se importa mais com o que paga para sair de uma enrascada e minha oferta é justamente para esses. É isso aí, pessoal, escrevam em particular. Eu aviso os brincalhões sobre as consequências de ligações falsas, por assim dizer, não me responsabilizo. Os dedos de Miguel tremiam enquanto ele entrava no fórum e enviava uma mensagem privada para Matador. Ele não se importava com o que dizia. Ele descreveu seus problemas em detalhes, e para evitar ser confundido com um brincalhão idiota, anexou cópias de seus documentos, fotos do hospital e um monte de outras coisas, que ele havia armazenado digitalmente em seu computador. Michael mordeu o lábio novamente e imediatamente estremeceu, passando os dedos sobre ele antes de perceber que o havia mordido e que agora seus dedos estavam escarlates. Ele se sentou segurando o smartphone à sua frente, como se, ao fazer isso, sem desviar o olhar, pudesse acelerar os eventos, e então, ele decidiu atualizar a página. Talvez alguém tivesse postado algo e quase gritou porque o tópico do fórum havia desaparecido. E isso significava que ele mesmo também poderia sair do fórum e, por algum motivo que Michael tinha certeza, não teria chance de encontrá-lo. Mais uma janela pop-up apareceu com uma resposta a uma mensagem privada. Ei, Michael. Vejo que você está com muitos problemas, escreveu Matador. Sabe, eu já gosto de você. O sobrenome Smith quase sempre teve um talento especial para ser grato por presentes. E eu vou ajudá-lo. Aguarde a ligação. Michael queria gritar de novo, mas de alegria, ele tinha conseguido. O misterioso matador havia lhe respondido, ele deve. Ele precisa ser salvo, não importa o preço. Na verdade, Michael estava tonto. Ele estava cansado de ser incompleto. Cansado de perceber que era um fardo para seu pai, que, na verdade, nem mesmo é seu pai. O garoto guardou o smartphone e se recostou nos travesseiros, fechou os olhos, estava tão cansado que queria tirar um cochilo. E, já no sono, pensou nisso. Foi estranho o que o matador disse sobre seu sobrenome. Smith era um sobrenome comum.
E o que foi aquilo de agradecê-lo pelos presentes? Talvez eles tenham algum tipo de doutrina sobre as qualidades morais dos portadores de sobrenomes diferentes, já que se acredita que o caráter de uma pessoa depende de seu nome? Com esses pensamentos confusos e esperando desesperadamente por ajuda, Michael adormeceu. As semanas seguintes passaram de forma surpreendente e tranquila na pequena família. A definição de o tranquilo, é claro, era geralmente aplicável a uma situação em que um ente querido havia sido enterrado recentemente. John inesperadamente conseguiu um novo emprego. É verdade que era preciso dirigir até a cidade vizinha e trabalhar 24 horas por dia em 2 turnos, mas pagava bem e, como a maior parte do trabalho era consertar caminhões, ele não podia mais temer que houvesse novamente algum ricaço maluco que não gostasse de tudo isso. E era estranho. Quase assustadoramente estranho, mas ele e Emma haviam chegado a um equilíbrio pacífico, quase compreensivo. De repente, John se deu conta, com uma clareza sem precedentes, de que teria de cuidar da velha enquanto ela estivesse literalmente viva neste mundo. Não, é claro, ele poderia, em teoria, mandá-la para uma casa de repouso. Em princípio, muitos dos presentes não consideravam essa partida um pesadelo, mas... em primeiro lugar, isso custaria muito dinheiro. E, em segundo lugar, John achava que era cruel. Sua falecida esposa certamente o condenaria por isso. E ele decidiu deixá-la morar com eles. Mais uma vez, seria uma boa companhia para Michael, que, aos poucos, está se tornando um inválido. John pensou muito durante essas semanas sobre seu filho não nativo. O que fazer? Ele tinha medo de pensar no futuro e esperava que talvez o misterioso benfeitor a quem Emma havia recorrido pudesse ajudá-lo. É verdade que o tempo estava passando, ninguém estava ligando ou entrando em contato. E John começou a pensar que talvez a idosa tivesse inventado tudo isso em meio ao estresse. Afinal, ele havia consertado e jogado fora em uma noite de inverno. Em suma, John não conseguia se livrar de um sentimento de culpa e então, em um belo dia, quando parecia que a primavera não estava apenas virando a esquina, mas que chegaria a qualquer momento, uma procissão de carros pretos parou perto de sua casa. Eles bateram na porta. John foi abri-la. "Pai, é para mim", disse a voz de Michael. Superando claramente a dor e a fraqueza, o que era evidente pelo rosto distorcido, o garoto apareceu na sala de estar. John se perguntou por que ele estava vestido para a rua, embora não estivesse indo ao médico hoje. De modo geral, Michael poderia ter alguns outros conhecidos que não o haviam abandonado, mas as pessoas paradas em frente à porta? Não se pareciam nem um pouco com eles. "Boa tarde", disse John e, por algum motivo, ele sentiu vontade de evaporar, tanto que não gostou das pessoas atrás da porta, e não, elas pareciam decentes, sólidas até. Vestidos de preto. Na frente dos 2 homens de cabeça raspada havia um homem loiro com um casaco preto. Por alguma razão, um detalhe que imediatamente chamou a atenção foi o enorme broche em sua gravata preta, representando a cabeça de um lobo prateado. Emma, que estava sentada perto da lareira com um de seus livros, deixou-o cair de suas mãos e caiu no chão. "Louis." "Marcel", respondeu o homem de paletó. "Meu pai, infelizmente, já está em um mundo melhor. Mas eu me lembrei do que havia lhe prometido uma vez." "E você é isso?" John engoliu com força. "Desculpe, vocês se conhecem?" "Quero dizer, Emma o chamou para me ajudar com o tratamento do meu filho." O loiro acenou com a cabeça e desviou o olhar de Michael. Parecia quase físico como a atmosfera na sala estava esquentando. Como se algo estivesse prestes a acontecer. "Doce Emma", começou Marcel, e ele sorriu amplamente, como se estivesse dando as boas-vindas, mas com um toque de crueldade. "É claro que, se o pedido tivesse vindo apenas de você, nós teríamos atendido, lembrando-nos da promessa de meu pai. No entanto, por vontade do destino, foi Michael quem nos encontrou. Portanto, os termos dos quais você e eu falamos, Emma, não são mais aceitáveis, não são mais essenciais. Todos os assuntos agora são resolvidos diretamente com nosso querido Michael. Então, meu jovem, você está pronto?" "Sim, estou." Ele disse com firmeza e deu um passo à frente. "Você se lembra do que combinamos?"
Marcel levantou uma sobrancelha questionadora. Se você vier conosco, não haverá mais volta. Michael olhou para sua avó e seu pai. Sinto muito, mas não posso continuar vivendo assim. Quero ser saudável. Sim, eu concordo. Nesse caso, Marcel estendeu sua mão com luva preta. Siga-me, caro jovem, e não tema nada. Agora você é um de nós. Espere. Filho, o que você está? Onde pensa que está indo? Emma, o que está acontecendo? O John está correndo atrás do filho ou da sogra, que, a julgar pelo jeito que está caída na cadeira, tem um problema cardíaco. Ei, Michael, a vovó não está bem. John o chamou. Seu filho congelou por um momento ao sair pela porta. Seus ombros caíram e havia um arrependimento amargo em sua voz. Você não é mais da minha família. Você não é mais minha família. Eu me lembrarei de todas as coisas boas que você me deu, mas acabou. O quê? Pare aí mesmo. John correu atrás dele, mas ele foi empurrado para o lado por um daqueles caras de cabeça raspada. Enquanto isso, Michael e Marcel entraram em um dos SUVs. E em um minuto, todo o comboio estava se movendo fácil e rapidamente, levantando nuvens de poeira de neve. John sentou-se na varanda e finalmente parou para se dar conta de algo. Seu filho. Sequestrado? Ou ele tinha saído sozinho com sabe-se lá quem, graças aos esforços de sua sogra, que tinha feito toda essa bagunça? John voltou para casa e ficou feliz por encontrar Emma viva e relativamente bem. Ela só estava chorando. Mas esse era o menor dos problemas. Então você está dizendo que seu filho saiu de casa por vontade própria e ainda assim quer que comecemos a procurá-lo? Perguntou Colin, o policial. Sinto muito, mas se não há motivo para acreditar que ele foi forçado a fazer isso, e considerando que Michael é maior de idade, receio que não possamos ajudá-lo. Bem, isso é ótimo. John acenou com as mãos e saiu da delegacia de polícia. Em geral, ele entendeu. O Michael está no direito dele de fazer o que quiser. Mas era só que foi muito preocupante para ele. Emma, quando se sentiu melhor, disse que poderia explicar tudo e que esperaria por John na casa de Bruce por causa daquele velho maluco. Não é que John não gostasse dele. Mas Bruce era um verdadeiro esquisitão. No entanto, em uma situação em que até mesmo a polícia do Alasca, que tinha grandes esperanças, estava se recusando a ajudar? O que mais havia para fazer? Bem, conte-me sobre isso, disse John, entrando na casa de Bruce. E, por favor, seja breve e direto ao ponto, ok, Bruce? Colocando uma bandeja com um bule de chá e 3 xícaras na mesa perto da lareira, assentiu. Tudo bem, disse ele. Mas vai levar algum tempo para contar. Não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. E não é tão fácil de entender. John revirou os olhos. Você não pode esperar nada claro e rápido. Mas ele se sentou, pegou a xícara de chá oferecida e se preparou para ouvir. E Bruce falou, e isso realmente começou no início do século XIX. Em seguida, uma enxurrada de pessoas, incluindo a antiga nobreza, chegou ao Canadá, fugindo da tempestade da Revolução Francesa. Alguns deles trouxeram lendas de suas terras natais sobre uma certa fera, que se assemelhava a um lobo ou a um demônio do submundo. No entanto, essas lendas importadas eram muito diferentes das que haviam aparecido originalmente em Chevoda. De acordo com esses relatos atualizados, a fera não podia ser morta, mas apenas ferida. Ela só podia ser ferida, e esse era o ponto. A lenda dizia que o corajoso que tivesse a coragem de caçar a fera sozinho nas florestas das montanhas e lutar com ela, derrotando-a e não se tornando seu jantar, poderia ter todos os seus desejos realizados em troca. E o que as pessoas sempre desejam? É isso mesmo, Bruce sorriu e apontou o dedo para John. Dinheiro, poder, fama. Nem tudo, respondeu John com tristeza. Há outros valores. Bruce respondeu evasivamente e continuou sua história. Esses jogos perigosos com a besta, que, como diziam,
vieram junto com o povo de Zevoda, não eram muito difundidos porque se acreditava que, ao receber seus presentes, a pessoa simultaneamente entregava sua alma ao poder dos demônios e também, gradualmente, em torno de tudo isso, começou a se formar. Bem, não exatamente um culto, mas algo como um clube dos eleitos. Dizia-se que incluía a antiga nobreza sobrevivente, seus descendentes, bem como pessoas comuns que haviam conseguido fazer fortuna. Acreditava-se que todos eles haviam jogado uma vez um jogo mortal com a besta sapo. Ganhar era incrivelmente bom do ponto de vista deles, prosperidade para você ou até mesmo para toda a sua família. O principal era seguir algumas regras, por assim dizer, os termos do contrato. Antes de tudo, doar parte do dinheiro que você ganhou graças à fera para essa sociedade. E para ajudar seus membros, por exemplo, usando o poder se ele fosse adquirido. Em segundo lugar, às vezes era necessário atrair cuidadosamente novos membros para essa irmandade mística. Em terceiro lugar, e não estragar a natureza, ou seja, as terras onde, segundo as lendas, a fera habita. E nunca caçar seus chamados irmãos menores, ou seja, os lobos comuns. Se alguém quebrasse as regras, a fera meio que rescindia seu patrocínio e era necessário que o infeliz que perdesse seu favor voltasse a vagar pela natureza selvagem nas florestas e montanhas, para procurá-la e esperar permanecer vivo. Bem, isso faz sentido. A coisa toda, suspirou John. Mas como isso funciona? E se uma pessoa vai e afirma ter encontrado uma criatura, então a riqueza cai sobre ele do nada? É aí que a coisa fica interessante, Bruce apertou os olhos. Sorte, como dizem, e isso realmente poderia começar sem precedentes. Mas, muitas vezes, esse tipo de pessoa apenas ajuda essa irmandade, clube, sociedade secreta. Como você quiser, em geral, eles a chamam, mas a essência dela. O homem que eles apoiam materialmente. Conexões, novamente, ter as conexões certas. Em geral, mexem os pauzinhos para que ele se estabeleça bem na vida. E elas esperam favores em troca. Todo tipo de coisa. Dizem que eles controlam uma parte significativa do mercado negro de antiguidades. E algo pior para fazer. A propósito, ainda há pessoas espertas que pensam que, quando se tem sorte e se consegue tudo, pode-se esquecer as obrigações. Bem, de repente elas têm má sorte. Como você sabe de tudo isso? Perguntou John. Você também caçou essa fera? Na verdade, ele queria dizer que era o tipo de absurdo delirante que poderia levar a um diagnóstico de esquizofrenia, mas se absteve de comentar, temendo que eles parassem de falar com ele. Eu não teria coragem, Bruce sorriu. Já vi todo tipo de coisa. E conversei com todos os tipos de pessoas. Não apenas trabalhei na reserva, mas também acompanhei turistas. Já passei por muitas coisas em minha juventude. Eu simplesmente não entendo. Por que estão se agarrando ao meu filho? John cerrou os punhos. Ele deve tê-los encontrado de alguma forma, disse Bruce. Dizem que eles estão sempre procurando por sangue jovem, como eles dizem. Garotos talentosos. E, além disso, Smith. Acho que. Bem, é isso mesmo. Dizem que Rudolph Smith foi um dos que fizeram fortuna em ouro depois de domar a fera. Meu sogro desapareceu assim, John engoliu em seco. Então ele foi procurar a fera e consertá-la. Que diabos está acontecendo? Uma seita, um bando de lunáticos, eles estão fazendo o que querem há 200 anos. Como você pode detê-los? Bruce sorriu novamente. Ele saiu por um tempo e voltou com uma nova porção de chá quente para todos. Ele acha que é um clube de negócios. Bem, eles têm esportes radicais. Bem, eles querem acreditar na fera e escalar montanhas. Quem os proíbe? Homens adultos. E se alguém cair no abismo, morrer congelado ou tiver um urso pardo em seus dentes? Bem, o assunto é um tanto mundano. Perdoe o horror de como isso soa. John bebeu sua xícara de chá em silêncio e olhou para a janela. Já estava escuro e a nevasca estava aumentando novamente.
Além de Bruce ter lhe contado muitas coisas naquela tarde, Emma também lhe contou como ela trabalhava na mansão Monval. John tomou seu chá e tentou pensar em tudo isso sem enlouquecer. O que ele tinha? Ele tinha um filho que, de alguma forma, entrou em contato com os malditos cultistas e foi arrastado para os jogos deles. Sim, parece, se acreditarmos nas palavras de Bruce, que Michael pode realmente pagar um tratamento caro. Mas, ao mesmo tempo, ele sofrerá uma lavagem cerebral e ficará tão confuso que irá para as montanhas como um idiota para procurar a fera mística de Zevoda. E, se ele tiver sorte, voltará aí. Então ele ficará preso a esses cultistas pelo resto de sua vida? Os punhos de John se cerraram novamente. Que coisa terrível no mundo! E ninguém decente se importa. Que diabos os governos canadense e americano estão fazendo? Ninguém se importa que passatempos inofensivos sejam uma coisa, mas a crença de que alguma criatura de outro mundo em forma de lobo pode trazer riquezas é outra bem diferente e muito perigosa. Afinal de contas, em sua busca, as pessoas, obviamente, às vezes sem calcular sua força, vão para a natureza selvagem e lá podem morrer? Onde posso encontrá-los? Perguntou Juan. Para que você precisa deles? Bruce apertou os olhos. Você sabe o que quero dizer. Para competir com eles. Só estou perguntando. E você, por gentileza, responda se souber, disse John com pressão, mas educadamente por respeito à idade de Bruce. Eu só quero meu filho de volta. E não me importa quem o levou. Os cultistas ou a própria besta Gévaudan. 3 meses se passaram. A primavera não só estava chegando, como também havia chegado ao Alasca com toda a paixão de um calor passageiro, e agora poderia parecer o lugar mais ensolarado e florido da terra. John, se fosse de sua vontade, teria ido procurar seu filho naquele mesmo dia. Mas Bruce, que, a propósito, estava convencido de que nada de bom resultaria disso, disse que, até onde sabia, Michael, como herdeiro do nome da família por parte de sua mãe, seria enviado para encontrar a fera no mesmo local onde o fundador da família Rudolph havia feito isso uma vez, ou seja, no Canadá, em uma região próxima aos Grandes Lagos. Bruce também disse que essa era a única chance de encontrar Michael lá rapidamente, e que havia uma chance de encontrá-lo pessoalmente. Por enquanto, é provável que o jovem esteja em alguma clínica privada e fechada na Europa, ou talvez na Índia, ou talvez na América do Sul. John tirou uma licença do trabalho e Emma, embora isso tenha lhe custado muito caro, teve que ser colocada em uma casa de repouso, é claro, como ele havia prometido a ela e a si mesmo, só por um tempo. Depois, foi preciso comprar alguns equipamentos para um turista extremamente necessário e, finalmente, John foi para o Canadá e dizer que ele estava apavorado com o envolvimento e seria o mesmo que não dizer nada. Mas foi ainda mais aterrorizante para ele demonstrar covardia e abandonar seu filho à própria sorte. John havia viajado para mais de uma cidade na área que Bruce havia marcado no mapa como suposto habitat da fera nessa época do ano. John, é claro, tinha certeza de que quem mais vivia ali era um lobo. E isso, em princípio, também era um pouco assustador. Aparecendo nos vilarejos, John mostrava a foto de seu filho para todos e em todos os lugares e dizia que estava procurando uma criança. A lenda era tão verdadeira quanto ele lutava. Ele saiu de casa, mas sua família o amava muito, eles se preocupavam com ele. E, por fim, Juan começou a se desesperar, porque em todos os lugares e em todos os lugares diziam não, para não ver esse jovem. Mas então... Sim, ele passou por aqui há uma semana, disse um homem no posto de gasolina e parecia desanimado sob a viseira de seu boné de beisebol. Para onde ele foi? John se levantou. Ali, ele acenou para a testemunha inesperada da aparição de Michael aqui, acenando para as montanhas que se erguem à distância atrás da cidade. Mas ele estava errado. E eu não o aconselho a andar por aqui sozinho. E por que não? Perguntou John, antecipando a resposta. É um lugar selvagem, disse o homem calmamente, voltando à sua tarefa de consertar um velho aparelho de televisão. Há todos os tipos de animais. De qualquer forma, não é bom ficar sozinho aqui. Muito obrigado, disse John. Você poderia me dizer onde mais posso ficar? Sheila, sim, disse o proprietário e gerente do posto de gasolina.
É barato e o preço do quarto inclui o café da manhã. Suas tortas de maçã são deliciosas. Depois de alugar um quarto, John mal conseguia se convencer a descansar, e andar pela floresta e pelas montanhas à noite claramente não era uma boa ideia. Na manhã seguinte, ele tomou o café da manhã. O bolo ficou muito saboroso. Depois de comprar um mapa da área, ele pegou uma mochila pronta e seguiu seu caminho. Em geral, durante todo o tempo em que esteve nos Estados Unidos, John não havia acumulado nenhuma experiência turística decente, portanto, tudo era novo para ele e ele fez tudo guiado pelos conselhos de Bruce. E, embora tentasse ser cauteloso, no primeiro dia ele foi picado por mosquitos, quase caiu em uma armadilha e se assustou com o rugido de um animal. Depois, descobriu-se que era apenas um alce. E que trabalho foi montar a barraca e fazer uma fogueira. Em suma, parecia que John estava procurando uma agulha em um palheiro e, em princípio, ele estava. Bem, porque a coisa mais sensata a fazer seria ficar na aldeia e esperar o Miguel voltar. Mas, considerando o que John sabia, ele tinha uma forte suspeita de que seu filho poderia nem voltar. Então, ele decidiu agir literalmente de acordo com sua sorte. Nos 2 primeiros dias, ele seguiu a trilha principal e depois desviou para uma trilha secundária que nem sequer aparecia no mapa. O descanso ao pôr do sol do dia seguinte pareceu a John a coisa mais maravilhosa e desejável do mundo. Ele estava terrivelmente cansado. Pai! Uma voz foi ouvida atrás dele. John deu um pulo e quase desmaiou, embora fosse apenas seu filho. Ele desejou isso, mas não achou que fosse possível e, de repente, Michael, ao que parece, veio pessoalmente para esta clareira. E pelo modo como o garoto estava se comportando, ele parecia estar bem de saúde. O que você está fazendo aqui? Michael claramente não ia pular nos braços de seus pais. John disse que estava realmente procurando por ele e teve sorte em encontrá-lo. Ele disse que eles precisavam conversar, que Michael estava entendendo tudo errado e que estava cometendo um grande erro. Não, você é que não está entendendo, disse o jovem, cabisbaixo. Olhe para mim, finalmente estou saudável. Marcel me ajudou como prometeu. Ele me transformou em uma pessoa nova e diferente. E eu pretendo cumprir meu destino? Vou lutar contra a fera e ganhar o direito de entrar para a Irmandade do Demônio Milenar. Filho, você. John realmente achou que seria determinado, mas não se sentiu assim. Você está errado. Sim, eles me ajudaram. Gastaram muito dinheiro com você. Mas eles são loucos. Sectários. Bem, que besta, que demônio, hein? Filho, vamos para casa, sim? A vovó e eu. Pai, eu disse, balançando a cabeça. Michael balançou a cabeça. Eu lhe agradeço por tudo o que fez por mim, mas agora nossos caminhos seguem caminhos diferentes. Preciso restaurar a prosperidade de nossa família e, com a ajuda de Marcel, terei tudo o que preciso. E você? É melhor eu ir. Michael fechou os olhos e abaixou a cabeça como se estivesse ouvindo. Vá embora. Está perto. Eu não vou a lugar nenhum sem você. Gritou John. Você está louco, garoto. Não existe nenhuma besta gevoda. Y. John ficou em silêncio. De repente. O sol já estava quase se pondo. A lua cheia estava surgindo sobre a floresta. As sombras se adensaram e... Era estranho explicar, mas John também. Era como se ele estivesse sentindo algo. Sabe, você não passa de um tolo, disse Michael, tirando dos ombros algo bem grande que ele carregava em uma bolsa. Ele abriu o zíper e uma besta estava em suas mãos. Eu sou o escolhido, e ele não pode me tocar. Mas você... Tenho medo de que ele o coma. John olhou para as árvores. Ele sabia que os lobos não subiam nelas, mas os galhos que ele conseguia alcançar pareciam muito frágeis. No entanto, o medo natural, próprio de um homem no deserto, foi eclipsado pelo ressentimento. Seu filho parecia estar completamente enredado no culto. Como vou tirá-lo de lá? E então aconteceu. Devem ter sido as nuvens sobre a lua que a tornaram tão escura. E,
No momento seguinte, ele apareceu na floresta. John nunca havia imaginado que os lobos pudessem ser tão grandes. E ele pensou que o medo tem olhos grandes, por isso parece ser do tamanho de um bezerro. E também pensou que a fera deve estar coberta de lama e com alguns galhos grudados nela, por isso parece ter uma crista óssea dura nas costas, como um dinossauro. E ele também pensou que eram apenas os últimos raios do sol poente que se filtravam na floresta e refletiam nos olhos da fera, por isso parece que eles estão ardendo em chamas. E quanto aos dentes? Aparentemente, o pobre animal tem algum tipo de mutação, pois eles se projetam da boca, como um tigre dente de sabre. Ou será que é apenas medo? De qualquer forma, John tinha muito em que pensar e Michael, por outro lado, não parecia assustado. Ele começou a ler algo melodioso em francês, depois se ajoelhou e fez uma reverência à fera. Ó Senhor de Zévoda, mostre-me sua misericórdia. Não tenho medo de você. Derrame meu sangue e deixe-me tomar um pouco do seu, serei seu escravo e seu servo eterno. Dizendo tudo isso agora em inglês, Michael pegou sua besta e apontou para o predador. John estava dividido entre sentimentos contraditórios, correr, se salvar. Mas ele também percebeu que seu filho, esse tolo. Bem, está claro que ele é apenas um predador e ele o fará em pedaços. Depois de alguns momentos que se estenderam pela eternidade, a fera, que tinha a aparência de um demônio verdadeiramente digno das lendas antigas, saltou para a frente. Foi um voo majestoso, longo e mortal. John não pensou mais. Ele correu para a frente e para o lado. Ele chegou a tempo. Ele teve tempo de cobrir seu filho estúpido e fanático com seu corpo, sem pensar no que aconteceria com ele mesmo. Ele teve tempo de fazer isso, e então sentiu as presas se fechando sobre seu corpo. Ele ouviu o grito de Michael, sentiu o fedor sufocante e pantanoso da boca da fera, e então veio uma explosão de dor tão forte que John simplesmente desmaiou e John acordou no hospital. No começo, ele estava com medo de que se fosse aquela luz. A mudança da selva selvagem para a cama e a civilização foi muito repentina. Mas o médico que o atendeu o acalmou e explicou o que havia acontecido. Descobriu-se que, por várias semanas, os guardas florestais estavam rastreando um lobo. O animal havia se separado de sua matilha, estava se comportando de forma estranha e supôs-se que estivesse doente com alguma coisa. Ele estava agressivo e os guardas florestais temiam que ele pudesse machucar alguém. Felizmente, eles conseguiram colocar um sinalizador nele e localizá-lo. E como eles tiveram sorte de chegar lá a tempo? Eles conseguiram afastar 2 pessoas do predador. Meu filho, e perguntou John, como ele está se saindo? Melhor do que o senhor, sorriu o médico. Ele escapou com alguns arranhões das garras e conseguiu ferir a fera? Mas ele terá um longo tratamento. Mas sei que você não tem plano de saúde. Mas não se preocupe. Michael pagou por todo o tratamento. John tossiu desajeitadamente, enojado ao pensar que provavelmente já havia recebido esse dinheiro dos mesmos cultistas antes. Mas aqueceu seu coração pensar que tudo parecia ter acabado. E o lobo acabou sendo apenas um lobo. Sabe, você está no centro de uma história dessas. Disse o médico quase com alegria e mostrou a John a última edição do jornal. Sabe, houve um culto. Na verdade, as autoridades estão investigando o caso. É difícil imaginar a magnitude do assunto. Pensar no que está acontecendo no mundo, e John sorriu. Será que é assim que as coisas vão acabar? Será que esses canalhas vão mesmo ser levados à justiça por mexerem com a cabeça das pessoas? Não poderia ser melhor. John está de cama há alguns dias. Muitos dias. O médico disse que ele deveria melhorar e ir com calma. Você poderia pedir ao meu filho para vir me ver? John me pediu um dia. Infelizmente, o Dr. Stewart suspirou. Não é possível, e ele me explicou que Michael, quando também estava no hospital, os detetives vieram vê-lo, porque descobriram que ele também estava nesse culto. Ele se sentiu muito mal pelo que seu pai havia feito. E o cara decidiu que tinha que ir para um centro de reabilitação. Fica na França, e foi para lá que Michael voou.
Mas ele lhe deu isso, disse o médico. John se apressou em desdobrar a carta, embora suas mãos doessem muito. Com a caligrafia do próprio Michael, ela dizia muitas coisas. Que ele sentia muito. Que ele sentia muito. Que tinha sido difícil para ele, mas... Ele e John, ele e Emma não eram parentes de sangue. E, no entanto, suas vidas deveriam ser separadas. Mas Michael reiterou sua gratidão. E havia um cheque na carta. Um filho. Michael escreveu que era a melhor coisa que ele poderia fazer por sua família. Dar a eles um bom futuro. Ajudá-los com dinheiro. Bem, vá se fuder, disse John alguns minutos depois, após ler a carta. Eu fiz tudo o que podia. Tentei manter meu filho seguro e, como esse era o caso, e eu realmente queria rasgar o cheque, mas... Ele achou que deveria ficar com ele. Eu não queria ter nada a ver com o filho louco de um traidor, mas era preciso cuidar de Emma. Depois de mais 3 semanas, durante as quais John recebeu a visita do detetive responsável pelo caso do culto, ele finalmente recebeu alta. Ele podia voltar para casa. Finalmente, o avião que levava John de volta ao seu Alasca natal decolou. Portanto, não é um fracasso total, mas um sinal claro, disse Stuart, tirando os óculos. Ele, juntamente com o detetive e outro guarda florestal de um refúgio de vida selvagem próximo, estavam sentados em um escritório luxuosamente mobiliado. Concordo, respondeu Jim ao detetive. Mas não há como evitar. A cada poucas décadas, temos de continuar fingindo que não existimos ou que fomos descobertos. Deixe as pessoas rirem das histórias assustadoras. Cobriremos nossos rastros. E continuaremos a existir em uma forma diferente. Como ele está? Perguntou Stuart. Você está se referindo ao nosso novo irmão ou à fera? O guarda florestal olhou para trás. Você sabe que eu nunca pergunto sobre o último, Stuart sorriu. Eu não tenho, digamos, o mesmo nível de acesso aos nossos segredos? Eu não sei mesmo. Quanto dele é real e quanto dele foi criado por nós há 200 anos. Ele está bem. Na verdade, o cara estava em choque, mas... Fizemos um bom trabalho com ele. Ele é todo nosso. E em breve. Acho que é promissor. O Marcel diz que sim. E este aqui, perguntou o guarda florestal, não será um problema? Não, sorriu predatoriamente o detetive. John acreditava no que fosse preciso. Ele tinha de acreditar. Estava claro que ele preferia as mentiras e a verdade amarga e real que arrancava os cobertores da imagem usual do mundo. Ele não é perigoso, mas vamos ficar de olho nele. E aquele velho Bruce? Ninguém mais acreditará em seus delírios. Mesmo assim, Stuart balançou a cabeça. Os tempos estão mudando. Por quanto tempo mais poderemos continuar sem muitos problemas? Chega, o agressor bateu os dedos na mesa, um dos quais brilhava com um anel de prata com o rosto de um lobo. O importante é que permaneçamos leais à fera Toadstool. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.